Eu sou o professor Mauro Célio da Silva, dou aula de filosofia no Colégio Leopoldina da Silveira, em Bangu, né? E eu estou sendo processado, acusado de ter colocado a vida dos alunos em riscos, né? Já que eles estavam reclamando por uma condição ruim do colégio, para que pudesse ficar em sala de aula. Calor muito quente, lá em Bangu é muito calor, né? E não tinha ventiladores em sala de aula. A situação chegou a uma condição tal que os alunos resolveram paralisar e fazer um ato em prol da melhoria. A sala de aula lotada também, você tinha por sala de aula 50 alunos, né? E aí nós, os professores de lá, e mais o sindicato, mais os grêmios estudantis, mais os alunos de lá, nós fizemos essa paralisação, né? E no dia do ato teve uma reunião na sala dos professores, e essa reunião se tirou uma ata para que a gente pudesse estar vendo a condição do colégio e fosse recebida aqui pelo subsecretário, na época, Antônio Neto, né? Então, nós viemos até aqui, no centro da cidade, os alunos autorizados pelos pais, conversamos com o subsecretário Antônio Neto, ele foi até o colégio, viu as condições do colégio e prometeu alguma reforma, que logo de imediato teve a questão dos ventiladores, colocaram persianas em várias salas, o que melhorou muito. Os alunos, inclusive, perceberam que era muito importante se organizar, né? E eles fizeram isso por eles mesmos. Inclusive, um dia antes na sexta-feira, o ato foi na quinta, na sexta-feira eles foram em cada sala, tiraram um grupo de 3 alunos de cada sala, pediram autorização aos pais e fomos lá falar com o Antônio Neto. Bom, aí depois disso eu recebi uma advertência, né, que vou ler um trecho só da advertência aqui, que dizia o seguinte: cumpre-nos registrar que a conduta inadequada do referido professor ao fomentar movimento revolucionário junto ao Sindicato dos Professores e Redes de Televisão, em 24/2/2011, envolvendo alunos menores de idade, colocando em risco a vida e a segurança dos mesmos. Movimento realizado em vias expressas de grande movimento, centro comercial do bairro e adjacência, e ao negligenciar o estatuto que rege o desempenho de suas funções, justifica tal advertência. Bom, aí essa advertência, ela, quase que no mesmo dia, na parte da tarde, eu acho que até o governo considerou ela absurda, ele foi lá, o Antônio Neto, revogou a advertência, né? Inclusive saiu essa reportagem aqui no jornal, né, na época, que é o jornal O Dia, e que ele afirma aqui na reportagem o seguinte: a Secretaria de Educação informou que suspendeu a advertência do professor Mauro Célio porque os motivos eram insuficientes. Ou seja, mesmo assim, em cima desse acontecimento aqui, né, eles continuaram rolando um processo em cima de mim por a acusação a ter colocado a vida dos alunos em risco, porque eram os menores, estavam em vias expressas. Tem até reportagem, inclusive, que filma essa caminhada e ninguém ocupou nenhuma parte da pista, foi numa paz danada, fomos até lá, foi um projeto, um processo muito organizado dos alunos, né, no qual eu tive o prazer de participar, porque era uma luta por dignidade, como sempre vou participar. Aí a gente achou que nesse momento iria parar a perseguição, né? Mas aí, como tem a prova do SAERJ, na qual a Educação do Estado do Rio de Janeiro pretende, através de uma prova que vai avaliar português e matemática, dizer se a escola é boa ou não, se os professores, se todo mundo ali tem méritos ou não. E a gente discorda disso. A gente acha que o problema da educação é um problema muito mais longo, né, e que tem que começar, por exemplo, pela estrutura da escola, pela condição do aluno. Eu costumo falar para meus alunos o seguinte: se chegar, é muito simples, vai lá no secretário de educação nos colégios com uma prancheta e senta com os alunos, ele vai sair com um projeto ótimo de educação. Mas não, eles preferem fazer as coisas de cima para baixo, sempre, né? Então, os alunos, né, a gente
contra o SAERJ, eu propondo à direção um debate sobre a questão do SAERJ, já que os alunos já mobilizados percebiam que a questão do SAERJ não era justa, né, serem avaliados daquela forma. Então, acho que a partir disso aí, o processo continuou, né, e até que agora teve teve sindicância, eu fui com o advogado lá, fui com o CEP, na presença do CEP lá, eles disseram que eu não poderia falar na presença do sindicato, né, e afirmavam ao mesmo tempo que era uma simples sindicância. Eu falei, mas se é uma simples sindicância, uma conversa, e eu não fiz aquilo sozinho, já estou expondo a minha opinião, ou seja, senta o sindicato comigo, que é quem estava presente, senta aluno aqui comigo, que é quem estava presente, né? E eles ficaram de marcar uma outra, e quando foi marcado, já tinha virado, aparece a questão do inquérito, parece que assim funciona, e já estava aqui no centro da cidade, onde eu fui chamado, né? E aí interessante que nesse intervalo eu tentei procurar uns documentos, por exemplo. Falei, bom, já que eu vou ter que falar sobre isso, eu vou procurar o documento, a ata da reunião, né? Bom, a ata da reunião sumiu, desapareceu, e aí eu juntei um grupo de alunos e professores, fomos atrás da ata da reunião, e aí ela não tinha como fazer, eu propus que tinha que organizar o dia da quinta-feira, que foi a reunião, todos os professores ali, e a gente redigisse o que houve naquele dia, né? A diretora disse que não assinaria isso, e aí eu, junto com os alunos, na pressão, ela se trancou na sala lá, ela, a diretora, eu acho que é adjunta, né? Mais duas professoras, e redigiram um documento absolutamente cheio de equívocos, entendeu? Inclusive uma das professoras que assina esse documento nem no dia estava presente, né? E eu, para conseguir inclusive esse documento, eu tive que suar a camisa, fiquei lá até tarde, né? Veio o sindicato, eu falei que dali eu não sairia sem esse documento, até que a gente conseguiu esse documento, e eles me mostraram, e eu falei que não era nada daquilo, e aí tiramos uma cópia, e aí os alunos revoltados produziram outro documento, alunos e professores, com abaixo assinado, né, contando o que realmente houve no dia, né. E aí, enquanto isso, rolava o inquérito administrativo, no qual eu fui chamado lá, e me negaram mais uma vez entrar com o sindicato, disseram que eu tinha que ir para o advogado, na outra vez eu fui para o advogado, achei a conduta da pessoa que estava na sindicância muito equivocada, né? Ela não estava só colhendo o meu depoimento, ela estava me acusando o tempo todo. Eu passei uma hora dizendo para ela que não, que o movimento foi organizado pelos alunos, né, na qual participaram grêmio estudantil, sindicato e toda... Para ter uma ideia, para a gente não ficar alongando muito, o inquérito começou, ela abrindo, dizendo que eu tinha muita falta por greve, eu disse que não estava ali por isso, né, isso, inclusive, a falta tinha sido abonada, né, naquele momento. No meio, ela chegou a dizer que muitas vezes a greve é uma baderna, quebra tudo, e ela terminou da seguinte forma: no depoimento da diretora, a diretora virou para ela e falou assim, ele não respeita a hierarquia. Imagina que eu falei para todos na escola que no dia 28, que seria uma paralisação dos professores, era um dia normal de aula. Logo depois ele rodou as turmas, os alunos, conversou com os professores e disse que não, que era um dia em que estava proposto uma paralisação, tirada em assembleia pelo sindicato dos professores. E a pessoa que estava no inquérito virou para mim e falou, professor, existe uma hierarquia, você tem que obedecer. Então, aí finalizou nisso aqui,
Secretaria de Administração de Pessoal, ato subsecretário, suspende preventivamente até a decisão final do processo administrativo número E030024555-2011. Servidor Mauro Célio da Silva, professor docente, matrícula na forma do artigo 59, inciso 3, Decreto-Lei número 220/75, 18 de julho de 1975. E aí, até, eu acho que isso aqui foi na quarta, né? Na quarta ou quinta-feira eu já não... Cheguei lá, minhas turmas já tinham sido dispensadas, né? E eu estou nessa situação aí, então, né? E muito mais coisas por aí, coisas acontecendo lá absurdas, como uma menina do movimento estudantil que foi um rapaz lá chamado Saulo, que é um dos colégios de lá da região, perguntou para ela se ela sabia montar arma. O mesmo cara que na greve, estava eu e o professor Carlos com uma faixa, não a violência aos professores, e ele veio com uma faca na nossa direção para arrancar a faixa. Eu avisei a ele, segurei ele, falei que aquilo era uma arma branca, que não podia, os alunos gritando, ele escondeu e correu para dentro da sala da diretora. Eu avisei isso a Metropolitana 4, e eles, inquérito nenhum abriram, e contra mim eles continuam encaminhando esse inquérito absurdo, que no processo diz claramente, palavras deles, que eu coloquei, consegui impedir que 750 alunos não entrassem na escola naquele dia. Isso para mim é absurdo.